E aí, pessoal? Bora falar de uma das histórias mais famosas que existem, mas que, olha, sempre tem algo novo para nos ensinar: a jornada de Jonas. É uma história incrível sobre chamado, sobre fugir das responsabilidades e, o mais importante, sobre redenção. A gente vai ver como essa história, mesmo sendo tão antiga, fala direto com a gente hoje sobre propósito, sobre errar e sobre ter uma segunda chance. Olha só que interessante o ponto de partida aqui. Jonas se identifica muito comigo, né? Porque ele se rebelou contra Deus. Essa frase, gente, é a chave de tudo. A história de Jonas não é só sobre um profeta meio teimoso, não. É sobre uma experiência que, vamos combinar, todo mundo entende. Aquela vontade de se rebelar, de fugir, aquele impulso de pegar o caminho oposto do que a gente sabe que deveria fazer. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, a primeira parte dessa jornada toda. De um lado, um chamado de Deus, super claro. Do outro, uma resposta humana, digamos, bem teimosa. E o chamado não tinha como ser mais direto, sabe? A ordem era: levanta, vai para a grande cidade de Nínive e avisa a eles que a coisa tá feia. Nínive era conhecida por ser um lugar complicado, cheio de maldade. Então não tinha margem para dúvida, a missão era essa. E aí, claro, o cenário para um baita conflito já estava montado. Agora, a parte que é fascinante é o que o Jonas faz. Ele não só ignora o chamado, não, ele faz questão de fugir na direção literalmente oposta. Pensa só, Deus aponta para Nínive e o que ele faz? Compra uma passagem para Tarsis, que era tipo o fim do mundo conhecido na época. Ele pagou do próprio bolso para fugir da responsabilidade, é impressionante. E aqui tem um ponto que é fundamental para a gente entender a história. Deus permite que ele fuja. A análise que a gente está seguindo usa uma expressão ótima. Deus deu corda para o Jonas. A ideia é poderosa, né? Mesmo correndo na direção contrária, ele nunca esteve de verdade fora do alcance de Deus. É como se essa liberdade para fugir de alguma forma já fizesse parte do processo todo. Bom, e como era de se esperar, toda a fuga tem uma consequência, né? E agora a gente entra na parte em que a desobediência do Jonas leva ele para uma crise, para o fundo do poço, literalmente. Aí o caos se instala de vez. Uma tempestade daquelas atinge o navio. Imagina a cena. Os marinheiros, super experientes, em pânico total, rezando para os seus deuses, jogando tudo que era pesado para o mar. E o Jonas, onde ele estava? Dormindo. E não era um cochilo, não. A Bíblia fala de um sono profundo. É um símbolo perfeito, né, da alienação total dele com a confusão que ele mesmo tinha causado. E esse momento é interpretado de uma forma muito forte. O sono do Jonas vira uma metáfora para um sono espiritual. É como se fosse um recado, sabe? Acorda que eu tô aqui, tô falando com você, ouve a minha voz. É um chamado para despertar, mesmo no meio da bagunça, mesmo quando a gente está fazendo de tudo para não escutar. Quando finalmente acordam ele e o confrontam, Jonas assume a culpa. Ele fala: pode me jogar no mar, a culpa é minha. E o mais incrível é que no momento em que ele cai na água, a tempestade para. Na hora, a calmaria vem assim que a causa do problema é enfrentada de frente. E aí, ele chega no ponto mais baixo possível. Ele é engolido por um peixe gigante. Tenta imaginar a situação. Ele está sozinho, num escuro completo, sem a menor chance de sair dali. Esse é o fundo do poço, tanto no sentido literal quanto no figurado. Mas olha só que coisa, é justamente nesse lugar, no ápice do desespero, que a história tem a sua grande virada. É lá no fundo do poço que a transformação de verdade pode começar. Lá dentro, sem ter para onde correr, sem ninguém para ajudar, Jonas finalmente faz o que ele deveria ter feito desde o primeiro minuto. Ele ora a Deus. Sem distração, sem plano B. Só ele e a angústia dele. E o ponto mais importante de todos, Deus ouve. E essa é uma das mensagens centrais da história, né? A oração tem um poder imenso. E não é por causa do lugar onde se está, mas sim da sinceridade. Mesmo vindo de dentro de um peixe, do fundo do poço do desespero, uma oração de verdade, um clamor sincero, sempre encontra uma resposta. Beleza. Até aqui a história parece meio simples, né? O cara fugiu, se deu mal, se arrependeu e foi salvo. Fim. Mas não é bem assim. A gente precisa ir mais fundo. A pergunta que muda tudo é: por que, de verdade, o Jonas fugiu? E a resposta, gente, é surpreendente e muito, muito humana. Jonas não fugiu porque tinha medo da missão em Nínive. Ele fugiu porque ele odiava o povo de Nínive. Os ninivitas eram inimigos declarados, cruéis com o povo dele.
Na cabeça do Jonas, eles mereciam ser destruídos. Ele não queria ser o cara que levaria uma mensagem de salvação para eles. Ele queria que eles se dessem mal. A fuga dele não foi por medo, foi por ódio. Entender isso muda tudo e faz a última parte da história ser ainda mais forte. Então vamos ver agora como acontece a redenção e qual é a lição final que fica de tudo isso. Como resposta direta àquela oração lá do fundo do poço, Deus age. Ele simplesmente ordena e o peixe vomita o Jonas em terra firme. A libertação dele é um ato puro de graça, que coloca ele de volta no caminho certo, apesar de toda a confusão que ele arrumou. E qual é a atitude de Deus depois de tudo isso? Uma segunda chance. A ordem é exatamente a mesma. Jonas, vai lá em Nínive e prega. O propósito não mudou uma vírgula. A única coisa que mudou foi o Jonas, que depois de passar por tudo aquilo agora obedece. Então, o que a gente tira de lição dessa jornada toda? Primeiro, que os momentos difíceis podem ser oportunidades de transformação. Segundo, que não adianta só saber o que é certo, o coração precisa estar no lugar certo também. E talvez a maior lição de todas: Deus é um Deus de segundas chances. E de terceiras, quartas, quantas forem precisas. A graça dele pode nos alcançar mesmo quando a gente está correndo na direção contrária. E essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. A história de Jonas é como um espelho. Muitas vezes somos nós que estamos fugindo, teimando, mas a boa notícia é que também somos nós que podemos ser alcançados por essa graça, recebendo uma nova chance para recomeçar. Para a gente fechar, fica a pergunta que essa história deixa no ar para todo mundo pensar. Qual é a nossa Nínive? Qual é aquele chamado, aquela tarefa, aquele lugar para onde a gente sabe que tem que ir, mas está fugindo? A jornada de Jonas serve como um grande lembrete. Não importa o quão longe a gente corra, o propósito e a graça de Deus sempre podem nos encontrar no caminho.